Muito obrigado. Muito obrigado, antes de mais, por este convite. É uma surpresa este convite para estar aqui. Foi uma surpresa. Foi graças ao José Reis que me foi transmitido este convite. Eu não sou economista. E, enfim, reflito sobre estas questões da Europa por razões que têm a ver com a minha anterior profissão e reflito naturalmente também pela circunstância de ter tido durante algum tempo alguma responsabilidade na natureza política nesta área. E naturalmente porque esta é uma questão central das nossas vidas e porque esta é uma questão central do futuro de Portugal. E eu estive a ler com alguma atenção os pontos que foram colocados neste momento, a dívida da União Europeia e a soberania, e não concordando em absoluto com tudo o que ali está, revejo-me de facto na circunstância da constatação de que na sociedade portuguesa e em geral, e particularmente aqueles que foram afetados por esta governação acelerada dos últimos 3 anos, criaram uma reação profundamente negativa e de suspeição relativamente à União Europeia, e que curiosamente faz passar Portugal de um país que durante anos era talvez dos mais euro-otimistas e que o Eurobarómetro considerava sempre uma exceção relativamente às reservas e às reticências que eram colocadas em muitos lugares, para uma posição bastante mais crítica, bastante mais desconfiada, bastante mais relutante em aceitar a bondade imanente das instituições comunitárias. Nós somos capazes também de ir de um lado ao outro muito rapidamente. Eu acho que no início este otimismo relativamente à União Europeia tinha muito a ver também com as mudanças na paisagem, nos bolsos que a União Europeia nos trouxe em matéria de algumas ajudas, e de repente nós percebemos, e em particular percebemos, que a União Europeia à qual aderimos não é a União Europeia que aí está. E este também é um ponto importante. A União Europeia quando falamos da União Europeia não estamos a falar exatamente da mesma coisa em 1986 ou em 2014. A União Europeia evoluiu, a União Europeia sedimentou-se, maturou determinado tipo de políticas, passou a obedecer a determinado tipo de regras em matéria do processo decisório interno, ao evoluir naquilo que se pensava ser a linha natural de densificação de certo tipo de políticas, acabou por criar um ambiente constrangente e a dificuldade de fazer conviver no seu seio países com dimensões e, em particular, com um nível de competitividade diferente. E, portanto, estamos a falar de duas União Europeia completamente diferente. Este somatório de críticas tem este ambiente imediato, que tem a ver com o facto de Portugal ter sido sujeito, nos últimos 3 anos, a um quadro constrangente externo brutal, e relativamente ao qual não aparecem no horizonte perspectivas de mudança muito claras. E, naturalmente, a questão que nos traz aqui hoje é saber em que medida é que um novo governo e um governo que se coloque à esquerda é capaz de ter uma solução para sobreviver neste quadro ou para colocar ao país a possibilidade de sair deste quadro e sair da caixa para uma nova solução. Como é que se deve ser formatado este governo? Que tipo de propostas é que poderão ser colocadas, digamos, como eixo central da matriz de um governo de esquerda em Portugal? Eu tive a ouvir com muita atenção aquilo que disse o João Ferreira do Amaral. O João, não é por acaso que o João é ouvido cada vez mais, é a prova provada de que as suas dúvidas começaram a ser muito mais partilhadas do que eram no passado, e todos nós hoje somos levados digamos, a olhar para aquilo que ele diz, eu diria com uma muito maior atenção do que aquilo que fazíamos no passado. O João manteve-se em primeira posição. Eu costumo dizer que ele devia fazer um livro chamado I Told You So, porque se e quando Portugal sair do euro, acabará por ter essa consagração. Eu devo dizer que cada vez mais, deve ser um pouco da idade também, olho para estas coisas numa lógica possibilista, isto é, o que fazer num quadro que seja credível, praticável, e em que as rupturas tenham consequências geridas. E este, para mim, é um ponto importante e é uma opção da natureza política que assumo e assumo pessoalmente, não tenho o mais pequeno mandato que ninguém, nem agora nem terei no futuro. E, portanto, os caminhos viáveis é aquilo que me preocupa neste momento. E por isso esta discussão de saber qual é o caminho viável para uma solução portuguesa, para resolvermos o nosso problema imediato. O João Ferreira do Amaral diz que não é possível encontrar nenhuma solução
de natureza europeia que nos permita resolver o problema, particularmente se nos concentrarmos na circunstância de continuar no quadro do euro. Eu não tenho essa certeza em absoluto. E nós já assistimos, se olharmos para a evolução da discussão europeia sobre este tipo de questões nos últimos 2 anos, nós assistimos, apesar de tudo, a alguma evolução. Uma evolução essa que não veio necessariamente de leituras mais radicais, mas veio até de uma própria evolução da posição do próprio Banco Central Europeu e de uma certa abertura a uma leitura mais flexível em alguns aspectos daquilo que são os tratados. Por outro lado, eu devo dizer que olho para esta questão do tratado orçamental como, em primeiro lugar, o tratado orçamental foi colocado na mesa europeia como uma forma de apaziguar os mercados num determinado momento. A nós foi-nos colocado como uma forma de chantagem, como aliás foi referido. Ao assinarmos o tratado orçamental, o João diz sem debate, sem debate na Assembleia da República, sem grande debate público, mas se não assinássemos o tratado orçamental, nós seríamos colocados num limbo imediato que poria em causa, digamos, aquele quadro em que Portugal se tinha colocado depois da assinatura do memorando. E, portanto, esta questão é uma questão fundamental. O tratado orçamental é capaz de surgir no quadro europeu, talvez como o primeiro tratado que nunca será cumprido. A sensação que se tem, eu vivia em França nessa altura, e lembro-me que a questão do tratado orçamental foi colocada precisamente no momento em que se discutia a substituição do Sarkozy e, portanto, toda a discussão presidencial francesa. E a grande pergunta que se fazia, as pessoas já não se lembram, ao Partido Socialista francês, era: vão cumprir o tratado orçamental, isto é, se ganharem, vão assinar o tratado orçamental. E eu lembro que um senhor que agora está na moda nos últimos dias, não talvez por melhores razões, que é o Pierre Moscovici, numa reunião com embaixadores da União Europeia, nos disse: deixem-nos manter esta margem de ambiguidade relativamente ao tratado orçamental. A margem de ambiguidade era aquela que fez com que o governo francês aceitasse o tratado orçamental, acabasse por aceitar o tratado orçamental, com umas pequenas, como aliás já tinha feito, curiosamente, na altura do Pacto de Estabilidade e Crescimento, com a adição de algumas medidas de natureza ligadas ao crescimento e ao combate ao desemprego, etc., que eram meramente retóricas e sem qualquer significado profundo, mas era a maneira de salvar a face à França naquilo que é a sua permanente negociação com a Alemanha. E a sensação que eu tenho é que o Tratado Orçamental está ele próprio, digamos, sob fogo. Eu não acredito que haja uma consciência maioritária na Europa de que o Tratado Orçamental é para cumprir em absoluto. O próprio Tratado Orçamental, os economistas que aqui estão saberão melhor que eu, tem ele próprio algumas nuances em termos de interpretação, seja no critério do déficit estrutural, seja no impacto que podem ter os ciclos económicos sobre o próprio cumprimento do tratado. E, portanto, há aqui uma margem que pode ser aproveitada e que pode ser explorada, esta margem que vários políticos, até aqui em Portugal, têm vindo a sublinhar relativamente ao tratado. E eu digo isto porquê? Porque eu acredito que a nossa solução continua a ser, em primeiro lugar, na zona euro. Não vejo uma perspectiva credível de subsistência de uma economia como a portuguesa, parece contraditório com o que se fala, em absoluto, fora da zona euro. Não acredito que um país que precisa de crescer, um país que precisa de investimento direto estrangeiro, investimento produtivo estrangeiro, consiga encontrar condições de credibilidade para, digamos, a emergência desse investimento, se não permanecer num quadro estável, se calhar, induzido, de certa maneira, por um conjunto de constrangimentos de natureza exterior ou de natureza contratual. É, se calhar, uma espécie de confissão da limitação de soberania, que aliás está no título deste painel, mas a verdade é que nós estamos numa camisa de força, relativamente à qual temos que encontrar formas de subsistir, mas provavelmente não poderemos romper a camisa de força. E por isso mesmo é que eu acho, e volto à questão do princípio de vista, acho que temos que encontrar uma maneira, em primeiro lugar, de ir acompanhando e municiando também o debate europeu que seja, digamos, revisionista relativamente àquilo que são as políticas à volta do Tratado Orçamental. Temos também que saber ligar, e não foi feito isso até agora, como é evidente,
àquilo que sejam os movimentos dentro do quadro intra-europeu que permitam ir ganhando espaços de manobra, e em particular estar bastante atentos àquilo que João referiu também, àquilo que é, por exemplo, a posição da França e àquilo que é a completa e total impossibilidade da França de cumprir o Tratado Orçamental, cumprir mesmo o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ao que eu li recentemente, não há nenhum país europeu neste momento que cumpra a 100% aquilo que é o Tratado, o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Nem sequer a Finlândia, que é o último, ainda o cumprir. Portanto, e este é o Pacto de Estabilidade e Crescimento, é o pacto que foi criado pós-Maastricht para enquadrar uma determinada realidade e que se provou e que os alemães consideraram que não era suficiente, todas aquelas condições que o Sr. Theo Weigel tinha colocado sobre a mesa, que não eram suficientes, e aí está o Tratado Orçamental para amortecer, digamos, as iras dos mercados. E por isso mesmo eu acho que a negociação é uma negociação intra-europeia e é uma negociação em que nós teremos que nos colocar e que eventualmente um governo de esquerda em Portugal terá que se colocar. Não vejo que seja plausível uma ruptura em que Portugal se coloque numa posição de limbo que não afete de forma definitiva aquilo que é, digamos, a própria imagem de Portugal como um mercado receptor de investimento direto estrangeiro, por exemplo. Eu sei que é triste estar a dizer isto, parece uma espécie de derrota à partida relativamente à nossa possibilidade de gerirmos o nosso próprio futuro. Mas eu penso que nós temos que julgar naquilo que são as margens possíveis daquilo que existe. E não acredito, com toda a franqueza, que um governo de esquerda em Portugal possa, digamos, afastar-se de uma discussão nesse sentido. Imagino que muitos que estão aqui não concordarão comigo, mas o teste a isto é tentarmos perceber quais são as alternativas e quais são as alternativas de crescimento fora deste quadro. Dito isto, coloca-se a questão da renegociação da dívida. E aqui volta outra vez a colocar-se a questão se vamos para uma perspectiva europeia ou se vamos para uma decisão de natureza nacional. Eu acho que aqui temos que fazer uma navegação à vista. Isto é, temos que perceber em que medida é que há condições no sentido de haver um debate europeu para o aliviar da carga do serviço da dívida e que nos possa, de facto, funcionar como um elemento que nos tire este peso, particularmente em termos de tempo, de cima de nós. Continuo a pensar que a renegociação da dívida é essencial. Julgo que, aliás, começa a criar-se em muitos espaços europeus um sentimento da quase inevitabilidade de a prazo isto acontecer. Parece-me também, mas confesso que eu não sou economista, é a sensação que eu tenho de natureza política, que seria muito delicado que Portugal fizesse um gesto neste sentido de natureza unilateral. Acho que, tendo em atenção aquilo que é o politicamente correto que hoje existe dentro da Europa, e esse politicamente correto, sejamos claros, é contra nós. O politicamente correto que hoje existe em termos de políticas económicas europeias é manifestamente um espartilho e está marcado por uma ideologia liberal muito clara. Se Portugal fizesse um gesto unilateral neste sentido, teria com certeza consequências imediatas muito difíceis de gerir. E a nossa capacidade interna de encontrar mecanismos de substituição que nos permitissem acorrer a esta ruptura parece-me muito limitada. Portanto, dito isto, a sensação que eu tenho é que um governo de esquerda em Portugal, um futuro governo de esquerda em Portugal, tem que encontrar, em primeiro lugar, tem que ser muito claro, eu volto e aí estou de acordo, tem que ser muito claro relativamente, por exemplo, ao Estado músculo que não tem. Eu acho que seria importante que o governo de esquerda abrisse claramente a questão da renegociação da dívida e colocasse esta discussão em público. Já se percebeu, contrariamente ao medo que existia de parte de alguns, a questão da renegociação da dívida não é um fator que hoje avale, digamos, a confiança no país, a abertura desta discussão. Acho que não é um tabu também, e que não deve ser um tabu, abrir a discussão sobre a permanência na zona euro. Acho que tem todo o sentido discutirmos isto, tem todo o sentido discutirmos as propostas que o João Ferreira do Amaral, Francisco Louçã, etc., têm vindo a colocar relativamente a esta matéria. Acho que é importante abrir esta discussão e acho que é importante ser claro neste aspecto. O que eu acho é que esta discussão tem que partir de bases credíveis e não apenas um mero e puro voluntarismo. Acho que nós temos que perceber que a nossa fragilidade, a nossa perificidade em relação aos interesses e a nossa incapacidade de ter uma voz muito ativa, não vale a pena pensarmos que a vamos recuperar neste quadro. No enquadramento europeu, esta debilidade
que é uma debilidade permanente, que é uma debilidade que se agravou fortemente com o Tratado de Lisboa, também convém dizer, o Tratado de Lisboa é um dos culpados eu diria, da irrelevância de Portugal hoje no plano europeu, e que ao mesmo tempo dá um alibi àqueles, como é o governo atual, não têm a mais pequena vontade de fazer algo que possa desagradar à vontade alemã. Eu acho que este Tratado de Lisboa é um tratado que merece, digamos, uma crítica pública e que em Portugal, curiosamente, as forças políticas, particularmente do chamado arco da governação, seja isso que significar, nunca colocaram em causa. O Tratado de Lisboa é das mais maléficas, os mais maléficos passos que se fizeram em matéria institucional na Europa. Eu não digo isto pelo facto de ter negociado o Tratado de Amsterdão e o Tratado de Nice, que não era assim também muito bons, mas enfim, foi o que se pôde fazer. Mas acho que o Tratado de Lisboa é o tratado da desigualização, é o tratado da criação de condições para a efetivação e para a criação de um diretório institucionalizado no plano europeu, e é o tratado da perca de vergonha relativamente à afirmação de poderes no processo decisório. E, portanto, todo este debate acho que tem que se fazer. E tem que se, além do mais, exigir dos governantes, e este é um ponto essencial, uma voz própria e a vontade de afirmar essa voz própria na Europa. Eu acho que a política europeia deste governo está definida em 40 segundos, julgo eu, que é aquele pequeno filme em que o Vítor Gaspar fala para o Ministro das Finanças da Alemanha, que lhe diz: se vocês se comportarem bem, terão uma espécie de safety net por debaixo. Tudo que se passou depois disso está explicado naqueles 40 segundos. É exatamente isto que se passou. Portanto, a noção de que se portarem bem, se fizerem aquilo que nós mandamos, que é, para utilizar uma coisa mais clara, nós, no fundo, não deixaremos de vos dar a mão na parte final. E, portanto, o mesmo Primeiro-Ministro que, em debates anteriores à sua chegada ao governo, defendia os eurobonds, é um Primeiro-Ministro que sai de uma conferência de imprensa com a Sra. Merkel a dizer que é contra os eurobonds. Coisa que a Europa pode-se dizer: eu não tenho condições para impor os eurobonds. Um país como Portugal dizer que não quer os eurobonds é pura e simplesmente uma forma de masoquismo, quer dizer, que traduz apenas uma forma de hipocrisia e de mera subserviência a nível europeu. Portanto, é esta mudança de política que o novo governo tem que fazer.